Boa noite aos que já estão aqui. Hoje eu vou bater um papo com um ator aqui de Belo Horizonte, ele é do teatro, mas já fez outros trabalhos também na TV e vai fazer um trabalho bem interessante agora no longa-metragem Vitrine Humana. Então eu vou chamar para bater um papo aqui comigo o ator Lucas Barbosa. Esperar a galera vir junto com ele. Divulga a live aí, conta pro amigo, pro vizinho, ó, tá tendo uma live legal agora. Olá, Lucas. Fala, Silvio, tudo bem? Tá joia? Bem demais você. Tudo bem também. Ah, então tá bom. Tô Tá arrumando me a... ouvindo bem? Tô te ouvindo bem e tô arrumando a... Vendo, me ouvindo? Vendo, te ouvindo e arrumando a luz Ah, aqui pra ficar melhorzinho. então isso é ótimo. Mas, ô Lucas, e aí, o que você tem aprontado fora os projetos que estão vindo, né? O que você tem aprontado aí nessa pandemia? O que você tem feito? Agora o isolamento já começou a flexibilizar, Deixa eu mas só nós prender tivemos aqui um do período lado. aí bem intenso, né? Ai, consegui. Ô Silvio, pois é. O que que acontece? Nesse primeiro período, assim, teve uma pausa geral, né? Sim, E sem trabalho nenhum, assim. Acho que até porque as pessoas estavam com medo e não sabiam como se portar mesmo, né? Ter fechamento generalizado de tudo e das produções. Mas agora, por incrível que pareça, eu já estou com alguns trabalhos pintando, sabe? E isso é massa, né? Assim, todos com segurança, mas a gente vai se adaptando porque a gente tem que trabalhar, né? E sim. agora mesmo eu estou aqui no estúdio, estava dublando, parei um tempinho só para vir conversar com você, depois eu ainda volto, trabalho mais um pouquinho lá. É. Você atualmente está trabalhando na sua área, na área de atuação, ou são outras coisas que você faz? Está em outra área? Sim, trabalho também na área de atuação. Eu esse ano eu ainda não tinha entrado em cartaz com nenhum espetáculo, até porque a pandemia pegou bem no início do ano, né? Mas trabalho, sim. E com trabalhos adjacentes, assim, também, que envolvem um trabalho de ator. Dublagem, locução e isso, assim. Muito trabalho publicitário também, né? Que geralmente tem o ano todo. A gente vai indo para onde vai surgindo oportunidades, assim. Ah, tá. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre você e vi que você, além de ator, você também produz, né? Produzo. E isso Então, tem... novo, você tem 20 anos ou 22? Não, Ou nenhum menino. dos dois? É. Não, já tenho 26, na verdade. Ah, tá. Mas é porque isso, né, Silvio? Se a gente quer ir seguindo nessa carreira, a gente tem que aprender a produzir, né? Porque esse lugar de ator te exige outras aptidões, né? Ou mesmo quando você não tem aptidão, assim, te exige fazer outros trabalhos, né? Que seja produzir, que seja... Muitas vezes a gente atua, inclusive, como figurinista, né? Cenógrafo. E esse lugar da produção é muito importante, né? Quando a gente principalmente está fazendo teatro de grupo, alguém tem que assumir, quando o grupo não tem esse lugar, né, essa função de um produtor, alguém trabalha só como produtor, a gente assume essas outras funções também, né? E além Sim. dessa produção teatral que eu faço, já trabalhei Hum. em museu também fazendo produção cultural, e é um lugar que eu gosto muito de fazer, sabe? Essa coisa desse corre da produção, me agrada muito fazer isso. Ah, legal. E, ô Lucas, agora vem cá, você começou bem novo, né? Eu vi que você é formado pela UFMG, né? Quando você decidiu que, né, quando você percebeu, né, certamente ainda muito novo, que você, né, queria seguir para essa área, que você gostava de atuar, que você tinha um dom para isso, como que Pois foi que você fez? Quando e como que foi? Como você decidiu que era isso que você ia seguir? Pois é muito legal isso, até para validar a importância de teatro, né, de cultura na escola. Eu estudei em escolas, eu tive sorte de passar por escolas em que o teatro e a produção artística sempre foram muito valorizadas e elas de fato aconteciam, sabe? Escolas que tinham teatro. E isso eu não tenho certeza que foi a partir disso. Então eu comecei fazendo teatro na escola, né, as coisas de escola mesmo, fiz muito Santo Agostinho, fui várias vezes, fiz santo, fiz anjo, fiz tudo, assim. Então começou nesse lugar bem de escola. E aí quando eu ia me formar no ensino médio, eu descobri a existência do teatro universitário, né, do TU, que é um curso técnico da UFMG. E aí eu saí do ensino médio, assim, e no ano seguinte Hum, já pode, fiz
já é porque deu um retorninho aqui, eu me perdi. Já fiz a inscrição para o TU, passei e comecei a fazer. Então foi bem rápido mesmo. Mas é assim, eu tenho plena certeza que foi graças à escola e os incentivos, sabe? Assim, professores que eu encontrei que permitiam a gente fazer teatro como forma de apresentação de trabalho. A própria escola promovia, sabe? Então me despertou esse interesse na escola. Aí eu saí, né, com acho que 18 anos, com 19 já entrei no TU e foi isso. Legal. E na área de teatro, os espetáculos, conta um pouquinho o que você fez até agora. Tá importante você falar isso para as pessoas te conhecerem. Essa live, ela fica no nosso canal no YouTube, lá tem bastante acessos e tudo. Então é importante você contar um pouquinho sobre você. Né? Quais espetáculos que você fez? Vamos falar por enquanto de teatro. Vamos falar de teatro. Então, Fez, mesmo atuando ou produzindo, tá? Conta para nós aí. beleza. É isso que eu te falei. Então, até entrar no TU, minha experiência era toda escolar, assim. Então, foram produções de escola. E aí, depois que eu entrei no TU, a gente faz vários trabalhos e tal durante o curso, né? E tem... aí, quando a gente vai formar, no meu ano, a gente teve 2 formaturas lá. Então, teve uma peça que chamou Os Papéis do Inferno, foi uma peça de meio do... Lucas, deu uma travadinha aí. Voltei. Voltou. Vamos esperar aí que a internet tem hora que dá essas travas mesmo, essas Aí, travadas mesmo, né? Pode continuar, Lucas. tá tudo bem. Tá bem picado, Então, mas. aí tava de... Vamos indo, eu acho que vai chegar. Então, fiz esse espetáculo no meio do ano, depois, quando fui formar, fiz outro. Um com a direção do Rogério Lopes e um com o do Fernando Limoeiro, ambos professores lá do TU. E aí, depois que eu me formei, eu fiz um espetáculo de teatro para bebês com a Débora Vieira. A gente, inclusive, tem esse espetáculo em repertório, assim, quando a gente pode, a gente apresenta. É um espetáculo pelo qual eu tenho um apreço enorme, assim, que é um espetáculo construído para bebês mesmo. E a gente está apresentando, assim, do nada invade um bebezinho invade o palco e a gente tem que contracenar com ele, jogar com ele, né? Foi um espetáculo muito legal porque trabalhou, assim, muito esse lado do improviso mesmo. Primeiro que a Débora Vieira, que é a diretora, já vem desse lugar do improviso, né? Ela talvez seja a pioneira ou uma das figuras mais importantes ligadas à improvisação teatral aqui em Belo Horizonte, né? Diretora de uma companhia e tal. Então, na construção desse espetáculo de teatro para bebês, a gente já usou jogos de improvisação e tal. E o espetáculo é isso, né? Você tem que estar aberto, porque é como eu disse, do nada... Qual que é o nome desse espetáculo? Chama Teu bebê? É Tão Belo Como um Sim, Teatro para Bebês. Hum, E é isso, a gente está fazendo, do nada um bebezinho invade, assim, e tem cenas lindíssimas, porque muitas vezes eles contracenam. Na última temporada que a gente teve, um bebezinho invadiu e parou assim, no foco da luz, sabe? Parecia que tinha assim, ensaiado mesmo. E ano passado também, eu estreiei, e esse trabalho, Tão Belo Como Sim, ele é baseado em Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. E conta um pouco dessa ambiência, né, do Nordeste, dessa coisa da seca, dessa peregrinação, né, desse tantos de severinos que nascem assim dia após dia e que todos nós somos severinos, né? E temos assim as sim. vitórias e a saga também, né? Assim, às vezes sofrido, às vezes com glórias, mas é bem legal assim, introduzir os bebezinhos já nesse ambiente teatral. E como é para bebê, a gente faz isso, é um espetáculo que tem muita música, que explora muito esse lado sensorial, né? Por meio de, enfim, sonoridades, de tato, né? Com bebê, aguinha, essas coisas. E aí, ano passado, também eu estreiei um espetáculo que chama Não É Nada Disso, que aí já é um espetáculo aí esse já é adulto e é baseado no conto do Guimarães Rosa, Terceira Margem do Rio. Aí tem direção do Lucas Emanuel e foi legal porque foram alunos, um grupo de alunos do TU e do Galpão Senhor. Eu, a princípio, nem fazia parte do grupo. E aí eles me convidaram para participar e aí já entrei no grupo e abracei, né? E, inclusive, nesse espetáculo, eu exerci muito a função de produtor, que você tinha me perguntado lá no início, né? Sim. Assim, correndo, fazendo corre, escrevendo em edital, né? Esse lugar mesmo, para colocar o espetáculo de pé mesmo. E é isso, também já fiz o oficinal do Cineurto. Na verdade, eu não participei do oficinal,
mas teve um ano que teve oficina, eles montaram um filme Soldadinho de Chumbo, com direção da Simone Ordones. E aí depois também eu fui convidado para substituir o Soldadinho de Chumbo, e foi uma experiência muito legal, porque era um personagem que ele não tinha fala nenhuma, assim, era completamente corporal. O soldadinho não falava, e né, tem toda essa corporeidade do soldadinho. Foi bem gostoso e difícil de fazer ao mesmo tempo, assim. Acho que é mais ou menos isso, acho que falei os principais aí. Beleza. E na TV você fez recentemente, alguns meses atrás, né, uma participação em Amor Sem Igual. Conta um pouquinho dessa participação. Você já participou em outros trabalhos de TV ou esse foi o primeiro? Como que foi Não, essa experiência? sim. Ano passado também, ano passado, né? Eu me perco com as datas por causa dessa pausa louca, né? Que a gente teve, às vezes eu falo Perdido no período. aí foi em janeiro desse ano, mas foi isso. Ano passado eu gravei a série Hit Parade pro Canal Brasil, que vai ser, que eu não tenho muita certeza, mas ela ia estrear esse ano, no segundo semestre. Talvez ainda estreie. Te confesso que eu tô meio perdido com relação à data. Então eu tinha gravado essa série, né, que vai estrear no Canal Brasil, e esse ano sim eu fiz a participação na novela Amor Sem Igual, que foi o último capítulo antes da novela entrar nesse recesso. Inclusive agora eles já voltaram a gravar, tenho acompanhado, assim, com todos os cuidados também, vejo eles distantes, com máscara, mas eu participei desse capítulo que precedeu essa pausa, né? Aí são essas as experiências, assim, com TV. Conta um pouquinho da série, sem dar spoiler. A série Hit Parade é sobre o quê? Sem entrar em detalhes. Estou super ansioso para ver. É uma temática super legal. Conta um pouquinho do cenário fonográfico dos anos 80, sabe? Dessa época que tinha muita banda, né? Que teve essa explosão de boy bands, dessas figuras musicais icônicas e engraçadíssimas, né? E um tempo também que tinha umas coisas meio esdrúxulas, assim, no cenário musical. Falso gringos, por exemplo, assim, existiam figuras lá fora famosas e aqui no Brasil pessoas se passavam por esses gringos, por esses artistas, já que na época não tinha internet, então era muito difícil você, assim, desmentir, né? Falar assim, fulano não é fulano. Hoje em dia você dá um Google, vê a cara da pessoa estampada, né? Então essas coisas loucas, assim. E aí a série traz um monte de referências para artistas famosos, Sidney Magal, Polegar, né, boy band, sem usar nomes, assim, mas diz um pouquinho de como que era esse cenário musical lá dos anos 80. Então, assim, foi muito massa gravar. Pelo que eu tenho visto, assim, de foto, de coisa, vai ser uma série bem bonita, assim, sabe? E tô ansioso. Vamos ver aí. A direção do Marcelo... Você é quem na série? Qual é o seu personagem? A direção é do Marcelo Caetano, né? Que dirigiu Corpo Elétrico, o longa dele. Eu faço o Bob Baunilha, que é um integrante de uma boy band. E eles um dia estão fazendo show num bar falido já, assim, com pouquíssimas pessoas assistindo. Aí um apresentador de programa, né, de auditório, se interessa pela banda e principalmente por um dos meninos, um dos integrantes do grupo. E aí ele convida esses meninos a ter um ato na carreira assim mesmo. Ele começa a produzir eles, até que esse menino... Aí eu não vou entrar em dar spoiler, não. Vou parar por aqui. Mas é isso. Uma boy band... Senão o seu diretor, ó, puxa a orelha. Paro por aqui. Verão. Quando sair, eu convido. Mas, assim, foi muito legal de gravar, assim, porque como é uma obra de época, assim, essa coisa do figurino, do cenário, né? Que faz a gente viajar, assim, por um outro tempo e tal. Tá, quem mais tá no elenco? Você pode citar alguns nomes? De BH, o Leandro Bolina, que você conhece, né? Tem o Bernardo Filaretti, a Bárbara Collen, a Nash Laila e o Túlio, que são lá do Teatro Oficina. Tem uma galera massa aqui de BH. Deixa eu ver quem mais. Tem o pessoal do 405, tá? Acho que a Régia até entrou aí, não tenho certeza se Régia se participou também, mas o Assis está na série, o Odilon Esteves, então tem uma galera bem legal aqui de BH, sabe? Legal. E agora que você já fez as duas coisas, teatro e TV, né?
Qual a grande diferença, né, para atuar entre um e outro? Silvio, eu tenho inclusive pensado muito sobre isso, porque isso é um grande é um grande tema que acompanha os atores assim na sua vida toda, né? Essa coisa de como diferenciar para o teatro, para a televisão, né, para o cinema. E eu acho assim, eu tenho tentado entender o ator como um ser que tem que se preparar para essas diferentes linguagens assim. Hoje em dia eu não acho porque usa-se muitas coisas, é grande, pequeno, e eu acho que a coisa não é muito por aí, assim, não é tão rasa, assim, né? No teatro você faz grande, no cinema você faz pequeno, eu acho que depende de tudo, assim, né? Do estilo de personagem, das coisas. O audiovisual tende a ser um pouco mais naturalista que o teatro, né? Tende, porque os personagens tendem a ser mais naturalistas. Mas há obras em que os personagens não são naturalistas também, né? São, enfim, melodramáticos, enfim, um monte de coisas que não naturalistas. Agora, eu acho que a grande diferença talvez seja com a ambiência, com o espaço mesmo, né? O teatro é grande, o seu público está mais distante de você, então talvez as coisas sejam maiores nesse sentido, porque assim, a energia que você gasta para aquilo chegar lá talvez seja maior, né? Mas o teatro, eu particularmente, eu não sou ator, né, sou roteirista, mas eu acho que o teatro tem essa questão de ser ao vivo ali, né? É ao vivo mesmo, e às vezes você tem que improvisar muito, etc. Daí o gravado não, né? É tudo decoreba mesmo e pronto. Tem esse lugar, né? Que assim, no teatro você repete porque você entra em temporada, mas é uma repetição do ao vivo do agora. Você fez aquela pessoa assistiu, já viu daquele jeito, depois você vai repetir no outro dia para outra plateia, né? E no cinema, na TV, tem essa coisa de você fazer geralmente uma vez só, ou poucas vezes, né? Quando repete o take, mas se faz ali cinco, enfim, né? E naquele dia tem essa coisa do gravado mesmo. A diferença que eu acho também é com o tempo de preparação, né? Porque no teatro, a gente, quando se embrenha nos processos, a gente fica meses preparando uma peça, ou pensando, estudando, trabalhando o personagem, né? E principalmente na televisão é tudo muito corrido. Principalmente que no meu caso foi participação, a coisa caiu assim, e a gente vai, né? Quando a gente vê, está lá dentro, sem esse tempo de preparo, e de entender muito, né? Acho que a gente conta com a intuição um pouco, e também com tudo que a gente já trabalhou ao longo dos anos, né? Acho que tem que ser um acesso mais rápido, assim. Você não tem muito tempo de pesquisar, né? De parar para fazer uma pesquisa. Acho que o cinema já é um pouco mais diferente. Talvez o cinema tenha mais esse processo, essa possibilidade de se gastar um tempo criando, né? Construindo um personagem. Mas a televisão, assim, é muito, muito, muito rápido, assim. Claro que os atores, os protagonistas, as pessoas que estão desde o início da novela até o final, têm preparo, né? Assim, tem laboratório que se fala, né? Mas tem esse tempo. Mas ainda para essas pessoas, as cenas chegam, né? Assim, chega uma cena hoje, você vai gravar dali uma semana, ou quando tá mais pro final, e antigamente acho que era mais assim, por conta dessa coisa do mistério e né, e do ineditismo, de ninguém saber o que estava acontecendo, chega a cena hoje para gravar amanhã. Então, é assim, é mais pauleira, né? Lá, o Will Soares, que é um grande ator, né, daqui de BH, tá falando, mas tem algumas cenas que só dá para gravar uma vez. Aí tem que ter ensaio antes. Na hora de gravar não pode errar. Isso é complicado, né? Não poder errar, né? Aquela cena que, de fato, você só pode. É a única chance, Um né? take já tem que resolver, né? E as cenas botam pressão, assim, né? Essa coisa de não poder errar esse medo. O Will comentou isso aqui na live. Tem, comentou, não É apareceu para você, não? engraçado, porque eu acho que os meus comentários estão bem atrasados, então. Porque eu só vi as pessoas entrando, vi o Ah, Oizinho, bom, o Caio Camargo vai ser nosso colega lá no projeto do Vitrine Humana Éder. também. Beijo pro Caio Camargo. Beijo, gente. Mas o comentário do Will não tá aqui. Para mim ainda não apareceu. Pode ser. Daqui a pouco aparece. Agora, uma dica aí que você pode dar para as pessoas que querem seguir esse caminho, né? O pessoal que vai nos ver futuramente nessa live, né, nesse encontro aqui, que quer seguir esse caminho, né? Qual a dica que você dá para eles? Silvio, a dica é nunca parar assim, de estudar, de se aperfeiçoar. Eu sou rato de oficina, de workshop, talvez até em excesso.
Mas, assim, sempre que eu posso, eu faço, sabe? Deixa eu só mandar um abraço aqui antes que ele vá embora. Um abraço para o Silvio Guerra, advogado das estrelas, está aí nos prestigiando. Silvio, um beijo para você. Né, esse aqui é o Lucas, ele vai estar no Vitrine Humana, ele vai estar contracenando com a Babi. Beijo, Silvio. Obrigado pela presença, sempre. Não Pode... conheço, mas beijos também, Silvio. Mas, tava te falando desse lugar do treinamento, né, perene do ator mesmo. Esse treinamento que se mantém, que eu acho importantíssimo. E dessa... Porque, assim, ao longo, né, da vida, a gente vai entrando em contato com várias técnicas, com vários profissionais, e eu acho que a gente vai criando o nosso caminho e a nossa própria técnica, o nosso próprio entendimento, né? Às vezes é muito louco, porque às vezes eu faço uma oficina, aí tá, acho que aí entendi. Aí, ok, agora esse é o meu rumo de ator, eu vou seguir por aí. Aí dali 1, 2 meses, 6 meses, eu faço outra que assim, que me vira completamente ao avesso. Eu falo assim, caramba, não é nada daquilo. E assim, é um pouco de cada coisa, né? E eu acho que Sim. isso é importante para o ator que quer seguir na carreira, assim, sempre se atualizar e aprender a se empreender, né, Silvio? Essa história de que o seu telefone vai tocar e de que você vai ser chamado para alguma coisa, às vezes acontece? Às vezes acontece. Mas cada vez mais a gente tem visto que o ator tem que se empreender, né? Fazer seus próprios projetos. Ele tem que se reinventar, igual você falou. Ele acaba tendo que transitar por toda essa área aí, né, de produção, disso e daquilo, né, para conseguir se reinventar e manter só nisso, poder se dedicar só a algo que tem a ver com a carreira, de certa forma. Agora, você sabe que eu acho que uma maior dificuldade é lógico que com o tempo a pessoa vai se aperfeiçoando e tudo, mas eu tiro o chapéu para a questão de decorar o texto. Eu, como roteirista, odeio carro no meu texto, odeio que ator troca o meu texto. Aí, Aí aí, tem uma frase, ele está lendo de outro. Nossa, isso me irrita ao quadrado. Entendeu? Tem hora que um caquinho ali, né, a gente vê que faz a diferença, né? Mas tem ator que troca tudo. Ele faz uma reformulação na frase. Né? E isso é ruim, porque não é só eu, não. Né? Eu falo porque eu falo abertamente sobre tudo e eu acho que não tem problema a gente expor, até mesmo quem for trabalhar com a gente saber disso, né? Mas nenhum roteirista gosta, né? Por exemplo, o próprio Alci Carrasco, que é um grande roteirista, né? Hoje na Globo, ele odeia, ele já declarou isso em inúmeras entrevistas, ele odeia que coloquem cacos no texto dele. Né? Qual a melhor maneira, né, que você acha, além esse aperfeiçoamento que é com o tempo, né, qual a melhor técnica para decorar um texto ou cada um tem que criar a sua? acho que cada um cria a sua. Eu, assim, eu vou lendo e decorando aos poucos, né? Então eu pego um texto e vou, aí leio até um pedaço e falo assim, pronto, decorei até aqui. Aí leio, aí já vou até um pouquinho mais à frente. Aí às vezes pego só aquele pedacinho à frente, fico lendo, decoro aquele texto. Aí às vezes volto do início, aí leio tudo até chegar lá, para ir decorando assim. Mas é Ah isso. lá, a Tita Fernandes está falando, Valci deixou uma atriz muda porque trocou palavras no roteiro dele. Ô, Tita, eu não sou tão radical assim, não. Eu só peço que, né, mas isso aí, durante a leitura, né, do que acontece antes, se eu puder participar, eu vou pedindo, né, gente, ó, vamos seguir o texto, a risca, Sim. né? E é lógico que tem hora que, igual eu falei, tem hora que a gente chama, os roteiristas chamam isso de caco, né? Tem hora que você colocar um caquinho ali, outro aqui, tudo bem, ainda passa. É. Mas tudo não, né? O Silvio, se forem surgindo comentários, vai me falando, porque para mim, assim, parece que paralisou. Eu não tô vendo Mas que por que será? Seus não polarizados. Ó, gente, pode deixar comentários aí, vai. O Silvio vai. perguntas. É, Tá, o pessoal para mandar comentários, né? E perguntas. é. Façam os comentários e mandem perguntas. Mas Eu vou. eu acho que é entender mesmo com quem você está trabalhando, né? Porque tem uma coisa também, Silvio, que assim, uma crítica que eu faço também aos roteiristas, assim, agora é que às vezes o que está no papel não cabe na boca também do ator, não é? Pode acontecer muito isso, né? Então, assim, às vezes aquilo. Claro que. Claro que eu tenho respeito a clássicos, a textos que foram escritos assim, né? Datados né? Que remetem a uma outra época e que, claro, tem uma linguagem que o ator não vai sair trocando, mudando da cabeça dele. Mas, assim, às vezes obras modernas, obras, né, atuais, trazem uma linguagem que, assim, na hora da fala, aquilo não cabe na boca do ator. Então, eu acho também, assim, que às vezes cabe ao ator fazer esses pequenos ajustes
que é um ajuste de valorização do próprio trabalho, né? Porque às vezes Agora mas tem uma é questão, esse Lu. respeito, eu acho que é esse respeito mesmo. Eu acho que a linha é muito tênue entre você fazer algum ajuste ali para que aquilo fique mais verossímil, com mais verdade, e você acabar e trocar o texto todo. Agora, sim, realmente eu até concordo com você que pode acontecer isso em alguns roteiros, né? Independente do profissional, assim como pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer outro. Né? Lá, Tita mesmo, né? Tita Tita Fernandes. Fernandes. É Tita Fernandes? Beijo para ela. E Eu não tô ela vendo. está falando que ela é roteirista e não é muito fã de colocar caco nos roteiros dela, hein? Tá Mas aí vendo? que eu estava falando, o que acontece? O roteirista também ele tem que saber, né, a coerência dessa fala, para que ela realmente caiba dentro do personagem. Né? Por exemplo, então, vamos pôr a experiência que nós tivemos junto da leitura do Vitrino, a primeira leitura do Vitrino Humano. O Magnata é um personagem sofisticado, etc, etc. Né? Não cabia a gente pôr ele falando gíria, falando isso, né? Ficaria totalmente sem lógica, né? Lógico. Então o roteirista também, depois, né, nos tratamentos do roteiro, né, que geralmente passa por vários tratamentos, né, ele tem que ir ajustando essas falas. Né? Ele tem que, por exemplo, depois da leitura do roteiro, eu já fiz então na quarta versão, aquela era a primeira, 3 tratamentos. Na verdade, eu e os roteiristas já fizemos 3 tratamentos no roteiro, olha pra você ver. Enxugamos, mudamos, tiramos coisas que a gente achou que ia estar agressivo, fomos mudando, entendeu? Isso é normal. Né? Mas nada que não possa ser ajustado. Agora, já que nós estamos falando de roteiro, estamos falando do filme, Vamos né? lá. Você vai participar do filme Vitrine Humana, né? Fazendo o Rick. O que você achou do Rick, agora que você já conhece? Conta pro pessoal um pouquinho, mas não conta tudo que o Rick vai aprontar, não. Um beijo pro Demer Gabriel, sempre tá aí com a gente. Pois é, achei muito legal, assim, me surpreendi lendo o roteiro, porque acho que ele tem uma humanidade, assim, uma talvez bondade que eu não esperava, né? E ela se mostrou uma figura bastante interessante. A gente pode contar para o pessoal um pouquinho o que é o tema? Como é que você está aí com isso aí? Então, pode contar, sim, pode contar. Eu vou introduzir, então, né? Eu já falei na live anterior, né, com o Thiago Reis, que também vai participar com a gente. A partir de agora a gente vai conversar, tá, gente? Toda semana com os atores do filme. É grande elenco, cada semana. Um vai estar aqui conversando um pouquinho sobre a carreira. Vamos falar quem são esses atores, para que o público possa conhecê-los, né? Principalmente os autores que estão mais aqui em Belo Horizonte, no eixo, né, de BH aqui. Então, vamos estar conversando. Então, o filme é uma história sobre a prostituição masculina, né, relatada através de 5 garotos de programa que vivem no casarão de Pandora, que é o casarão onde ele mora, e se passa grande parte da história. E o Lucas Barbosa vai viver o Rick. Aí agora você fala sobre o Rick. Que é um desses garotos, né? E que, enfim, se envolve em altas aventuras por aí. E o que mais eu achei interessante, assim, lendo o roteiro, é legal fazer produções locais por isso, né? Da gente reconhecer nos espaços, assim, nas locações, né? Uma coisa assim, Rua da Bahia, esquina com... assim, já começar a imaginar essas figuras nesses lugares. Mas sobre o personagem é isso. Acho que é um dos garotos, né? E tem essa coisa de, assim, de se prostituir para ganhar grana. Mas é o que eu tinha começado a te falar, assim, ao longo do roteiro ele se mostra muito humano, né? E assim, ajudar e tentar... Tá, claro que, assim, fazendo algumas coisas erradas, mas, assim, ele, né, tenta ajudar outros personagens. Acho que é uma figura interessante, assim, e que não tá nesse lugar chapado, que eu acho que é outro ponto muito importante no trabalho de atuação, né, Silvio? Que é conseguir dar, talvez chamar camadas ou perspectivas para os personagens, porque na vida a gente é assim, o tempo inteiro, né? A gente não é só bom, a gente não é só mal, a gente não é só nervoso, a gente não é só calmo. Né? A gente é uma somatória de coisa, cada dia a gente está de um jeito, cada hora a gente está de um jeito, e eu acho que esse é o trabalho mais importante, também mais difícil dos atores, assim, na hora de construir os personagens, conseguir dar essas nuances, essas, né, perspectivas mesmo para os personagens ficarem verossímeis e humanos, né? Com todas as suas potencialidades, defeitos. Você vê que isso que você está falando aí é interessante, eu já falei aqui também, porque alguém comentou isso, e eu passei a filosofar sobre essa questão de ninguém ser bom o tempo todo. Ninguém é bom
Ninguém é só bom, ninguém é só ruim. Tem hora que a gente tem que transitar ali entre essas duas situações, né? Esses dois comportamentos, vamos dizer assim, né? Que na verdade são dois comportamentos. E a Manuela Dias disse isso numa entrevista, né? Quando as pessoas começaram a falar que a novela não tem um vilão, não tem um vilão marcante, não tem isso, não tem aquilo. Ela falou, a vida já é a vilã, né? Não precisa de ter um vilão, porque os personagens ali não tem momento que eles vão ser bons, mas tem momento que para se defender eles vão ser ruins, eles vão ser vilões então. Né? Então é a mesma coisa. A gente é bonzinho, mas se você tiver que se defender de alguma situação, né, automaticamente você vai ter um comportamento que vai te fazer vilão, ruim, né? Então, Essa novela é interessante por isso, assim, eu acho também, né? É uma coisa de... É isso que ele falou, não tem um vilão, não tem um núcleo de comédia, assim, são figuras que podem perpassar, né? Por todos esses lugares, assim. Isso é interessante de pensar. é. Agora, a vilania também, ela não pode ser confundida. Na verdade, a vilania não. Essa questão do ser humano ter que transitar nesses dois comportamentos não pode ser confundido com a falta de caráter que faz os grandes vilões que acometem atrocidades, né, sem pudor nenhum. Né, quer dizer, ele não tem respeito ao próximo, não tem respeito. Não é isso, isso não pode ser confundido. Né? Claro que Nem não. na vida, nem na nossa vida, né, e nem na ficção. Então, É, acaba sendo isso. O vilão. Né? Agora é engraçado que o vilão sempre faz sucesso na faz, ficção, né? faz sucesso, né? Por Mas que eu você entendo. acha que o vilão sempre faz sucesso na ficção? Cara, eu fico pensando que talvez por esse lado de não ter pudor, das pessoas às vezes enxergarem pontos seus ali, né? Porque essa coisa do vilão, às vezes ele faz coisas assim que causa identificação também, né? E eu acho que geralmente são figuras icônicas, assim, bem construídas, né? Interessantes de se ver. Sei, sabe, se talvez desse lugar mais escuro, mais obscuro da humanidade de cada um que a gente tem mesmo, de identificar essas coisas, desse gosto, às vezes, pelas coisas erradas, ou, né? Não sei. Quais são suas referências para atuação? Você tem alguma referência? Alguém que você olhava assim, nossa, aquele ator ali, gosta do jeito dele? Não é que você vai copiar, né? Mas né, como referência mesmo. Uhum. Engraçado que, assim, que eu não sou um ator muito de ter referências internacionais, por incrível que pareça. Inclusive música, essas coisas, eu sou muito brasileiro, sabe? Se você pegar as músicas que eu ouço, raramente eu estou escutando uma música internacional. Eu assisto filme, claro, né, que não é brasileiro, que eu acho que é um grande aprendizado, mas minhas referências são atores geralmente brasileiros, assim. Eu acho incrível o trabalho do Lázaro Ramos, assim, e a versatilidade que ele tem, né, de passear por esses lugares de drama, de comédia, que eu acho também que é outro tema que permeia toda a carreira do ator, né? Assim, porque muitas vezes, Realmente. Eu ia falar sobre isso com você. Daqui né, a pouco a gente entra. te perguntam assim, mas você é ator de drama ou você é ator de comédia? Tem muito isso, né? É, Acho que é importante, às vezes, a gente saber se colocar, até para saber se vender, né? Porque, tipo assim, a gente tem que arrumar meios de se destacar, né? E entender assim, não, eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo. Mas acho que às vezes isso é bem fluido, né? Tem figuras que se destacam nas duas coisas, ou nas múltiplas coisas e possibilidades. Que é, acho que o caso do Lázaro, por exemplo, que eu acho que ele é uma figura que consegue fazer isso. Mas às vezes tem atores que são mais da comédia, às vezes atores que são mais do drama e que se identificam e gostam de fazer mais, né? Ou um ou outro. Mas eu acho que esse é um ponto também que, assim, que às vezes a gente fica... Esse ponto me tortura o tempo inteiro. Eu falo assim, caramba, eu vou gravar um monólogo agora. O que que eu faço? Como eu quero me vender? Como um ator de... Porque tem isso também, né, Silvia? Às vezes a gente gosta de fazer as duas coisas, mas a gente tem que fazer escolhas, por exemplo, no momento de gravar um videobook. Assim, você não consegue fazer um videobook que vai para comédia ao mesmo tempo para o drama. E claro que existem textos que às vezes eles te possibilitam passear um pouquinho ali, né? Uma coisa um pouco, né? Uma comédia dramática, talvez assim, mas visceral, assim, você ter uma escolha mais incisiva e escolher mesmo. Então acho que é um negócio louco. Eu sempre fico em dúvida, assim. Hoje em dia
acho que eu já consigo me posicionar um pouquinho mais e entender o que eu quero. Mas é complicado esse lugar. Um beijo para a Caiete, que está aí nos vendo. Entrou na hora que nós vamos falar de um tema interessante aqui. Né? É aquilo que você estava falando aí. Quando se pensa no ator, você, né, a primeira pergunta é ator de drama, de comédia, né? E eu acho que o ator sempre está apto a participar, né, a compor o personagem de acordo com a necessidade. Por exemplo, o Vitrine Humana não é a Caete, né, que é, né, da comédia aqui em Belo Horizonte, né, o Carlos Nunes, e o Gustavo Mendes também, que, né, é comediante, né, eles vão estar totalmente fora da zona de conforto deles, porque eles vão estar fazendo drama. Né? O personagem do Martel, que é do Gustavo Mendes, ele é um drama danado, né? O Jarbas, né? E também a Pandora são personagens totalmente dramáticos. Não são personagens, né, de comédia. Cômicos, Mas né? eu acredito que isso aí não tem nada a ver. Eu acho que o ator, né, ele não tem corpo, ele não tem sexo, ele não tem nada. Né? Ele parece que ele é tomado ali por aquele personagem, a partir do momento que ele começa, né, a estudar, né, a se preparar, e pronto. Agora, tudo é também construção e história, assim, né? Provavelmente, assim, esses personagens vão ganhar um tom bem-humorado alguma hora, né? Colocar Caete fazendo, colocar Carlinhos, assim, eles vão saber, nos momentos que precisam, assim, usar esse lado de comediante também. Inclusive, até para amenizar, né, a situação, né? Então, eu acho que é isso também. É legal pensar nessas figuras da comédia, fazendo personagens, a princípio, que estão completamente ali no drama. Vamos ver o que vai dar. Acho que vai dar coisa boa. Ah, com certeza. Agora, literatura. Você tem tempo de ler? Quando você tinha, o que você gostava de ler? Não, eu procuro sempre ler. Assim, nessa quarentena, eu tenho lido muito texto teatral, mesmo assim. Tenho participado de uns grupos de leitura, seja texto de teatro ou de roteiro de filme, principalmente com o diretor Chu, que é do Rio de Janeiro. Ele é um descendente de chinês, assim, uma figura super legal, um diretor que já fez muitos curtas, longas também. E eu tenho lido com eles e a gente construiu um grupo legal, assim, de atores, e aí teve uma dissidência, a gente formou outro grupo. Então, exclusivamente na quarentena, eu tenho lido muita obra teatral e obra né, de roteiro. Mas, assim, em tempos normais, assim, eu gosto muito de ler livros assim ligados ao teatro, assim, de técnica teatral, e tem autores assim que aí eu sou fã mesmo, né? Gabriel Garcia Marques, assim, né? O próprio do Graciliano Ramos, assim, né? E uma coisa que me atrai muito é essa coisa da nordestinidade. Eu acho que porque eu fiz TU, e talvez, assim, lá tem o Limão, o Fernando Limoeiro, de lá para cá, assim, a minha relação, visito pouco, assim, é um lugar que eu quero conhecer muito, mas esses autores que escrevem sobre o Nordeste, assim, essa ambiência, essa coisa, me despertam muito interesse, assim, sabe? Então, eu gosto muito dessa ambiência, assim, Vidas Secas, amo. Eu acho muito bonito também, muito interessante. O próprio João Cabral de Melo Neto, que eu te falei lá no início, né? Que é assim, um inspirador para o teatro de bebês. Então, assim, são essas figuras que me fazem ler, que eu desperto um gosto, né? Agora, tem também contos, assim, livros de contos, amo. Sabe? Clarice, gosto muito. Você sabe que eu estou pensando aqui num filme, eu vou até depois ver se tem ele na Netflix, no Telecine, aquele Eu, Tu, Eles, é um filme antigo que tinha Regina Casé, acho que o Lima Duarte, se eu não me engano. Você nunca assistiu? Assista. Gente, aquele filme, ele se passa exatamente no Nordeste, que é as casinhas pobres e tudo, e ela vive o triângulo amoroso. Né? Eu acho que, se eu não me engano, eu não sei se a Regina Casé, eu tenho certeza. Eu não sei se é o Lima Duarte ou o Estênio Garcia que faz o triângulo amoroso com ela, mas a história é muito interessante, muito rica de detalhes, a linguagem, né, a fotografia da história, né, principalmente, né, já é um filme bem antigo, fala assim, deve ter uns 15, 20 anos, né, no mínimo.
Mas é uma riqueza, sabe? Quem assiste dá vontade de ver outras vezes. Me bateu saudade desse filme Legal. agora. Agora eu conto aqui, ó. Filme, novela ou série? Ou um pouco de cada? Um pouco de cada. Eu não tinha muito costume de ver série. Hum. Mas agora com essa coisa de Netflix e a quarentena também me fez ver mais séries, sabe? Eu não era um ator que acompanhava muita série, não. Mas assim, tenho entendido que é um lugar legal para o ator beber, assim, até mesmo para aprender, né? Aquela série Hollywood da Netflix que eu tenho assistido e tô amando, que diz um pouco até sobre esse lugar do fazer teatral mesmo, né? Então, um pouquinho de cada, assim. Já fui muito noveleiro, hoje menos. Acho que quando a gente vai crescendo também, a gente consegue acompanhar menos, né? A Porque novela é muito longa, né? Você tem que estar ali todo dia. todo Principalmente dia. agora a gente tem a plataforma, né, a Globoplay, que tem lá, né, um acervo interessante de novelas. Então, para você ver, você pode ver, por exemplo, eu estou vendo de novo, que eu acho que é uma aula de roteiro, que todo roteirista deveria ver, né, para quem quer seguir escrevendo novela, vale tudo. Eu estou vendo pela Ah, legal. terceira vez, né, e aí eu estou vendo no Globoplay. Então, por Ah, tá. exemplo, tem 2 semanas que estou vendo, já vi acho que 110 capítulos. Na madrugada, quando dá 11 horas, eu fico vendo até 1 hora da manhã, né, que é uma aula de roteiro. Então a novela ela é muito complicada nesse sentido. Hoje a gente tem muito mais atividades, à medida que a gente vai ficando adulto, igual você falou, né, vai tendo os compromissos. É, Né, mas antes eu via isso do mais também Globoplay. novela. Eu via muito mais. Agora, isso do Globoplay também tá possibilitando, assim, a formação de um público diferente, né? Que é isso, você vê, a novela, às vezes, por vezes, ela faz, às vezes, de série, né? Assim, você vai lá, assiste quando quer assistir esse episódio, né? Quando dá, não tem essa coisa de seguir, tipo assim, todo dia, 6 horas ali, todo dia novela. Que eu acho também que o público tá diferente, né? E as emissoras, inclusive, estão se mobilizando e a gente vê como Reinventando, as eles vão coisas ter que estão mudando, reinventar. né? Inclusive a própria construção da obra, né? A gente vê, por exemplo, as novelas da Globo, em sua maioria, cada vez mais parecidas com séries, né? Com filme, seja na fotografia, né? No tratamento de imagem, tudo se aproxima um pouco mais com o cinema, assim. Eu, pelo menos, reparo isso, assim, que eu acho que as novelas estão mais próximas, assim, né? Porque antigamente era muito diferente, eu acho. Assim, você via uma imagem de novela e via uma imagem de filme, você falava, isso aqui é uma novela, isso aqui é um filme, assim. O próprio tratamento Hoje de está muito câmera, misturado, né? muito misturado, as linguagens estão mais híbridas, assim. Isso. Né? Pode falar. Mas isso aí é por causa da inovação também, né? Tanto de autores como de diretores. Então, né, De acaba tendo tecnologia esses testes. também, Vamos né? testar né, de uma forma nova. Por exemplo, aquela novela, né, que eles falam que é série, mas não foi série. Que é uma novela, uma mini novela, uma minissérie. É porque as pessoas confundem muito. Série, minissérie, novela, né? Seriados. São gêneros, né, parecidos, mas, né, o formato é diferente. Né? O formato de uma minissérie ele pode ter aí até 20 capítulos, não tem problema. Né? Uma série, né? O Brasil não faz série ainda, agora começou a produzir. Mas, por exemplo, Verdades Secretas não é uma série, é uma novela menor. Foi uma novela menor. Né? Eles criaram essa expressão super série, né, para justificar os 60 e tantos capítulos que tiveram. Não é. Né? Série, os episódios são sequenciais. Então, para mim saber, não adianta, se eu estiver vendo na TV, eu perdi o episódio de ontem, eu vou ficar perdido no tempo. Seriado, não, são episódios isolados. Você pode ver a qualquer momento, né? Igual a Grande Família, Toma lá da cá, né? Por aí vai. Então as pessoas, quer Sim. dizer, o público confunde muito porque não tem mesmo. E também a TV acaba, né? A TV não, os executivos acabam confundindo as pessoas, né? Nessa classificação. Então assim, o Brasil ele tem que aprender ainda, né, a produzir boas séries, tipo as séries, né, estrangeiras de vários outros países, né, que são as grandes séries que estão no Netflix e fazem sucesso. Né, você olha ali que, para quem entende, vê que são roteiros super simples, né, vê que são séries que tiveram um orçamento baixo, até pelo tipo de produção, mas são séries que fazem sucesso. Né? Eu acho que a gente tem avançado muito, né? Nesse lugar da produção audiovisual no Brasil, assim. Tem essa tristeza que foi né, os cortes, assim, principalmente que o cinema sofreu, né, nos últimos anos, assim, essa confusão da Ancine
enfim, que a gente vinha num ritmo muito bom, numa produção de audiovisual muito boa, assim. Filmes maravilhosos foram, né, feitos nos últimos anos, assim. E agora acho que a gente está num momento meio, né, sem saber muito para onde vai, porque assim, filmes que não são que tem a chancela Globo Filmes e tal, eles precisam de um outro viés, assim, né, outro, né, outro fomento. E a Ancine fazia esse lugar, né, com glória, assim. Então é triste também pensar que no momento em que a gente mais produzia obras com qualidade, tem esses cortes, essas, né, essa incerteza de como que a gente vai seguir produzindo, assim. E aí você, né, atinge uma série de profissionais, não só atores, mas atores, diretores, roteiristas, né, pessoal, a equipe técnica. Então é muito triste pensar, né, porque para mim a gente estava... A cultura hoje está à deriva, infelizmente, né? Nós estamos à deriva. Nós, da cultura, estamos à deriva, né? Assim, em termos de amparo, né, governamental, realmente não se há essa esperança, né, de que possa, né, melhorar, pelo menos até, né, a mudança de gestão. Né? Mas a gente vai levando, né? Fazer o quê? Né? E ao mesmo tempo, assim, é interessante pensar Belo Horizonte e como que essas construções, né, do audiovisual, essas obras têm crescido aqui em BH. Te falei, inclusive, da série Hit Parade, né? Seu próprio filme vai ser rodado aqui. Tem os meninos lá da Filmes de Plástico que assim, cada vez mais estão produzindo e ganhando uma projeção mais legal, assim, com obras que dizem do nosso lugar, né? Inclusive, estava te falando que estou no estúdio de dublagem. Assim, cada vez mais é maior a dublagem em Belo Horizonte também. E assim, então acho que tem coisas que vêm dar um alívio, assim, um suspiro de entender que a gente está também entrando nesse eixo, né? Que antes talvez muito fechado, Rio-São Paulo, ali. Falando de cinema, tem muita coisa no Nordeste, assim, Pernambuco, sai muita coisa boa, né? Ali do Nordeste também. Mas, assim, fico feliz em ver que BH está sendo celeiro de produções e de obras legais que já vieram. Então, eu acho que o que falta também é as pessoas que fazem arte em BH, principalmente, né, criarem histórias que se passam aqui em BH. Né? Porque às vezes não adianta eu escrever um filme, né, que se passa em São Paulo, Rio, que essa temática eu posso levar para qualquer grande capital, que é a realidade de todas elas. Né? Mas também as pessoas que criam, né, fazerem histórias que se passem realmente aqui na nossa cidade, para que possa ter essa, né, disseminação né, e quebrar esse paradigma que em BH não dá para acontecer nada. me vendo? Você me ouviu? Travou? Você continua me ouvindo, né? Uhum, sim. Ah, tá. Lucas, Sim, mas assim, incluir o Belo pode falar. Não, incluir Belo Horizonte assim, não só como um lugar onde as coisas são produzidas, mas como um lugar onde as obras se passam, né? Porque Sim. quando a gente assiste novela, por exemplo, é muito comum a gente identificar cenários, né, paulistanos e cariocas, né? Então, Sim, o que eu te falo, assim, como é legal pra gente, principalmente para mim, quando assisto alguma coisa, identificar assim, caramba, aquilo ali é o viaduto Santa Teresa, caramba, essa é a história de BH, é muito doido. Eu concordo, assim, sim. que as obras têm, né, podem explorar, no bom sentido, explorar toda a potencialidade de Belo Horizonte, enfim, de Minas, de tudo. Assim. Exatamente. Projetos futuros. Além do filme? Além do filme, pretendo criar uma peça aí para esse ano ou ano que vem. E aí talvez com uma veia mais humorística, assim. Não posso dar muitos detalhes, muitos spoilers, mas vamos ver, assim. Acho que estou torcendo para que isso tudo passe logo, que eu possa começar a ensaiar e fazer acontecer. É isso, tem o filme, tem esse projeto de peça. Vai voltar para a novela ou não? Foi só a Não, participação? acho que não, acho que é. A não ser que precisem do personagem né, Qual outra personagem cena. que você fez? Nós falamos, mas não falamos qual personagem que você fez. Fiz um paramédico que socorre uma personagem que foi baleada,
né? Então, caso aconteça uma outra coisa do tipo, pode ser sim que volte a... que eles precisem de mim novamente. Mas essas participações, assim, geralmente elas são instantâneas e a gente fica sabendo com proximidade, né, da data que vai ser gravada, mas não tem nada certo, não. Mas é isso. E Silvio, se você tinha me perguntado também se uma dica que eu posso dar para atores, né, assim, esse lugar de... Porque isso foi uma coisa que durante muito tempo vinha na minha cabeça e eu ficava num conflito grande, assim, ter ou não ter um plano B. Hoje, eu entendo mais isso. Eu acho que, assim, que se a gente conseguir ter, ótimo. Às vezes eu achava que, tipo assim, ter um plano B fazia das pessoas menos atores ou menos, sim, ou menos embrenhadas, né, no fazer artístico. E acho que não, assim, acho que se você consegue ter um plano B e consegue também se dedicar ao fazer artístico, ótimo, porque é muito difícil, né? A gente sabe, assim, algumas pessoas vão acontecer rápido, acontecer que eu falo assim, de conseguirem se sustentar simplesmente com o trabalho, né, de ator. Algumas pessoas acontecem rápido, outras vão demorar um tempo para acontecer e conseguirem viver só do seu trabalho, e algumas, a gente tem que ser sincero, nunca vão conseguir viver só de teatro ou viver só do fazer de ator. Então, assim, hoje para mim é muito claro que essa possibilidade de ter um plano B, de ter talvez uma profissão afim, né, que você consiga ali mesclar as duas coisas, ou ir para uma coisa completamente diferente também, é justo, faz sentido, se aquilo te sustenta e você pode se dedicar, né, ao teatro e às artes cênicas de forma mais tranquila, né? Porque eu acho que depende. Então isso para mim hoje é muito claro. Durante muito tempo foi um tabu, assim, sabe? Não, eu preciso ser ator, então eu preciso ser só ator. Eu não quero fazer outra coisa. Mas a gente vê que com o tempo, né, as contas chegam, né? A gente tem que pagar as contas e o mínimo de qualidade de vida é importante também, né? Então, assim, Sim. acho que cada um tem que achar seu lugar. Esse plano B é importante em todas as profissões da área artística, seja a música, né, seja os cantores, os atores, os roteiristas, os escritores, né, porque todos, né, às vezes tem um trabalho esse ano e depois só tem outro ano que vem, né, pouca coisa. Então, realmente, igual você falou, a pessoa tem que sobreviver. Então é meio complicado, mas pense então nesse conselho, nessa dica do Lucas, né, de ter o plano B. É, Ó, eu, o eu, papo eu tá bom, mesmo, mas eu nosso faço de tempo já tudo tá indo aqui, embora. Silvio. Hum, Vamos lá, assim, mas é isso. Eu acho que assim, pra gente viver, eu faço de tudo, te falo, né? Faço teatro, publicidade, teatro empresarial, dublagem, locução, o que pinta, assim, evento. Então, assim, de tudo. E tenho também agora uma loja de camisas, sabe? Porque é isso, assim, a gente tem que ter outros planos, assim, e se bancar, né? Porque, e acho que quanto mais o tempo vai passando, mais a gente sente essa necessidade de viver do seu trabalho, assim, seja ele qual for, né? E ter uma qualidade de vida, enfim. Acho que é um caminho para cada um achar, mas é só, acho que válido comentar, né? Porque principalmente quando a gente é novo, a gente fica, né, querendo fazer só aquilo, viver só de arte e tal, e às vezes não rola, assim. Você precisa de uma outra coisa, inclusive, para te ajudar a fazer né, o seu trabalho de ator com mais facilidade, mais liberdade. exatamente. Mensagem Beleza? final. O papo tá bom, mas o tempo tá acabando. Tá Nós já acabando? estamos com 56 minutos, Você sabe temos que eu fiquei mais um minuto. quantos? Mais um minuto e meio. Eu fiquei completamente perdido nessa live, né? Porque eu não vi comentário de ninguém subindo, não sei, acho que na primeira travada o Instagram me trollou, assim, bonito. Não, mas poucas pessoas comentaram, foi mais aqueles que eu li mesmo. Ótimo, beleza. Ô Silvio, você quer uma mensagem final, uma coisa final? Mensagem final para o pessoal que nos viu e que vai nos ver. Tá, claro. Primeiro deixar o recadinho do filme aí, né? Que vocês não perdem por esperar. A Vitrine Humana já já a gente começa a gravar, a rodar esse filme, tô ansioso. E a gente vai lançando as novidades para que a galera vá acompanhando também, né? Todos os processos, gravação, quando for lançado. E é isso, assim, se eu posso deixar a dica para os atores, é um pouquinho disso que eu já falei, assim, de achar o seu caminho, sabe? Que não há receita, né, Silvio? Assim, claro que tem esse lugar de estudo, de dedicação,
mas isso também de como eu me empreendo no mercado, né? Assim, assim, sou chato, assim, não chato, ator não pode ser chato, né? Mas assim, eu batalho pro que eu quero. Tipo assim, e-mail de produtor de elenco, de tempos em tempos, eu tô lá. É isso também. Você não pode ser chato. E essa palavra é uma né, eu tenho que até voltar atrás. Ator não pode ser chato, encher caixa de produtor de elenco com material. Mas a gente tem que se empreender, velho. Se você não faz o dever de casa de saber quem são os produtores de elenco atuantes atualmente, pegar o contato deles, um e-mail, se eles estão nas plataformas, elenco digital, elenco na rede, em outros lugares, assim, se você não se mostra no bom sentido, né? Enfim, provavelmente as coisas não vão acontecer. Então, da gente ter nessa proatividade para se posicionar mesmo, enfim. Acho que é isso, essa dica que eu posso dar. Então, Lucas, eu queria agradecer você por ter aceitado esse convite. Eu que Né? E nós agradeço. vamos nos falando, né? Que nós vamos ter que nos falar muito A partir de daqui agora, para muito, frente. inclusive, né? Isso. Eu queria agradecer também todo mundo que entrou aqui, dedicou um tempinho vendo a live. Né? Um beijo para todos. E já convidar vocês para a live da semana que vem, quinta-feira, às 8 horas. Eu e Gustavo Mendes vamos bater um papo bem interessante. Aqui sobre a carreira dele, sobre o filme, sobre os projetos. Tá joia? Eu convido todos vocês que assistiram, que estão assistindo aí, e todos vocês que vão assistir. Quinta-feira, às 8 da noite, eu e Gustavo Mendes aqui no Instagram da ST Literato. Novidades sobre o filme, lá no Instagram, @vitrine.humana, vai ter tudo sobre o filme. Estarei aqui também quinta-feira assistindo você e Gustavo. Então tá jóia. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Beijo, obrigado. Um beijo para todos vocês. Beijo, pessoal, que eu não vi quem é, não sei quem entrou, quem saiu, mas seja quem for, um beijão. Então tá. Beijo para você, Lucas. Beijo para todo mundo. Boa noite. Boa noite, bom descanso aí.